entendo que seja um problema espiritual que acarreta um problema social. A palavra diz que a nação cujo Deus é o Senhor é uma nação abençoada. Então, se uma nação ela tem Deus como seu Senhor, ela vai ser uma abençoada. Então, hoje nós temos um problema social, principalmente aqui no Brasil, oriundo de um problema espiritual. De acordo com da falta de Deus, gera-se um problema social. O que é o problema social? Vários fatores, né, que compõem um problema social. Desemprego, fome, entre outros, né, acarretando esse problema social. Isso eu entendo que seja proveniente da falta do espiritual. Verdade. A falta de Deus na nação. Esse é o meu entendimento sobre esse problema social ocasionado por um problema espiritual, aparentemente. Correto. Correto, querido. O pastor Fernando, ele estava também falando sobre a questão inicial do tema, de que seria, né, um problema social ou se seria um problema religioso. Continue aí falando aí, pastor Fernando, conosco aí, para a gente poder avançar aí com o nosso entendimento sobre esse algo que tira o conforto e a paz de muita gente. Porque nós sabemos que vivemos uma sociedade amedrontada, principalmente quando se fala do Rio de Janeiro. É um problema que parece que não existe ninguém que resolva, um problema em que, né, as pessoas não têm segurança e temem a qualquer momento sair e não voltar, ou até mesmo dentro das suas próprias casas, não estão seguros, como o episódio que aconteceu há 2 dias atrás agora, ali naquela área de Caxambi, da Lagoa e etc. Então nós precisamos entender se isso é um problema social ou é um problema religioso, pastor Fernando. Então, pessoal, paz do Senhor mais uma vez, uma boa noite a todos, você que está nos acompanhando. Sabemos que nós estamos diante de uma sociedade, né? Estamos dentro de uma sociedade onde a corrupção ela tem dominado, né, o nosso país. Temos visto aí muitos escândalos acontecer dentro da área da política, da área religiosa, etc. Só que isso já está escrito desde a antiguidade. Isso já começou, né, lá atrás, desde o Jardim do Éden, onde começou a guerra, onde começou as perseguições, a corrupção. Eu acredito que essa sociedade ela está corrompida, sim. E só uma intervenção divina, né? Só a mão de Deus sendo derramada sobre a nossa sociedade para que nós possamos receber o livramento, né? Às vezes a gente sai de casa para trabalhar, às vezes a gente vai para a nossa faculdade, vai para a nossa igreja e a gente não sabe se vamos voltar, porque vivemos diante de uma sociedade onde o mal, né, ele tem prevalecido. E perante a Bíblia, né, no lado espiritual, o Senhor Jesus disse que o mundo já é do maligno, né? Então esse mundo está perdido. Sabemos aqui que nós, né, nós cristãos aqui que estamos debatendo, sabemos que a nossa vida nessa terra é uma vida passageira. Isso vai acabar. Eu creio que aqui embaixo não tem jeito. Eu creio que aqui embaixo é só luta, a tormenta, a perseguição. Se você ler lá em João capítulo 10, né, no versículo 10, vai dizer que o ladrão, senão, ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então,
está pautado, né, em cima desse tema, sobre a sociedade e sobre a área espiritual. O diabo ele tem entrado, né, em muitos lugares, tem destruído muitas famílias, né, muitas coisas têm vindo de água abaixo, mas eu tenho certeza que o nosso Deus tem guardado a nossa vida, a mão de Deus tem guardado a nossa família, a nossa casa, e a nossa função aqui, como os passageiros dessa terra, é orar, não é isso? É engrandecer, é clamar ao Senhor e buscar misericórdia, porque sabemos que isso aqui não vai mudar, né? O mundo, Jesus falou, o mundo já é maligno. O que vai mudar é que quando naquele dia, né, aquele dia maravilhoso, né, trombeta soar, a gente ir para nosso paraíso, para nossa mansão celestial. Amém? Eu deixo aqui a minha opinião para cada um de ouvintes que está aqui nos acompanhando. Já peço ajuda também para você compartilhar aí com alguém, marca seus amigos, porque essa noite Deus escolheu para falar conosco. Amém. Já tem gente aqui compartilhando no Facebook conosco, né? A Natália está falando glórias a Deus. Jailson fala aqui, fé. Jailson fala mais uma vez aqui, irmão Fabrício, é o cara. Não, já tá aí, cara, né? Cara, Jesus, eu sou servo. O povo está querendo mudança. O povo está querendo pessoas de caráter para mudar a situação lá. O povo está querendo pessoas que realmente, né, sejam verdadeiros para mudar essa situação que está aí. O Joilson ainda fala mais. Só Deus para mudar. E ele, irmão Fabrício, a paz, meu amigo. E Joilson fala mais uma vez. Estou na paz, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem Jesus tem graça, tem paz, né? Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós não vimos ainda. A gente não deixou ela dormir, ela descansar, ela está de viagem, ela está cansada, ela está exalta. Eu já gastei ela hoje, gente. Como eu já gastei essa cantora hoje. E nós não vimos também a opinião dela, que eu quero entrar em outra área aí, dentro dessa mesma área, mas em outro subtema aí. Mas fala conosco, cantora. O problema da violência no Brasil, principalmente na cidade onde nós moramos, que é o Rio de Janeiro, é um problema social ou um problema religioso? Deus abençoe. Ô, Glória! Voltamos ao vivo aqui. A Glória a Deus. A turma de peso de glória aí. Que luta, Jesus. Vai levar você lá e vai levar você lá na Barra, lá na igreja dele, lá para cantar lá, viu? Leva, irmão, leva que a gente vai cantar. Blinda, Senhor, minha família, sara essa nação, né? A nação precisa ser sarada. Nós sabemos, nós que cremos na Bíblia, né, que cremos na palavra de Deus, que cremos em todos os detalhes da Bíblia, a gente sabe que a questão da violência do homem está desde o início que o mundo, né, deixou o pecado entrar através de Adão e Eva. A gente viu lá a história de Caim e Abel. Então, infelizmente, a violência entrou através do pecado. E o pecado, né, tem sido a maior causa da violência em todo o mundo. Se tratando do Rio de Janeiro, também não é diferente, infelizmente, mas o homem que permite que a ira, né, acenda no seu coração e dorme com o seu coração cheio de ira, como diz a Bíblia, irai-vos, mas não pequeis. A violência é uma questão de falta de ética, falta de valores, falta de princípio, falta de fé, falta de amor. Por causa de tudo isso, a desigualdade, o homem longe de Deus tem se permitido a ser um canal de violência, no qual a gente vê essas violências que a gente pode dizer que a gente vê aí na televisão, de tragédia, de morte, mas existem outros tipos de violências que começam, às vezes, dentro de casa, que pode crescer e gerar uma sociedade do jeito que a gente está vivendo. Então, assim, infelizmente, não tem como fugir, né, dessa linguagem bíblica para qualquer que seja o assunto nessa terra. Tudo que o homem vive, vive fruto do pecado, fruto da falta de amor e de temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Cláudia Ribeiro, ela entrou aqui uma mensagem, irmão Fabrício, que bênção.
E ainda a Cláudia Ribeiro, ela fala, a paz do Senhor. E irmão Fabrício aí compartilhou aí, compartilhe, meus amigos. Então, estamos juntos. Fala aí uma mensagem, o que é que você acha do tema, o que é que esse tema tem a trazer uma reflexão, né, para essa nova sociedade, para nós que, principalmente que nós estamos em um ano de política, em um ano em que vai ter aí as eleições aí, entendeu? Para o povo estar escolhendo. Não tem como nós não falarmos disso, gente. Nós estamos debaixo, né, das ordens da política, não tem como, ó, entendeu? Viver sem ela. Então, vamos, né? Então, entender que devemos compartilhar, debater esses tipos de situação para nós mostrarmos também que nós não estamos satisfeitos com isso, mesmo nós como povo evangélico, porque a palavra de Deus diz o quê? Não conformei-se com esse mundo, mas transformar-se pelo novo entendimento que há em nós. Então, nós devemos realmente falar sobre isso, nós devemos debater sobre isso, para mostrar que nós não estamos satisfeitos com essa situação. Né? Nós vimos o episódio dessa menina de 25 anos, que perdeu a vida e deixou uma criança de 3 anos, que ninguém sabe como é que vai ser o futuro dessa criança. Porque eu volto aqui à fala do entendimento do irmão Fabrício, que quando ele falava sobre pessoas que foram presas e que, né, pagaram até a sua dívida com a sociedade, e quando retornou, entendeu? Não tinha documento, não tem nada, não tem ninguém por ela, não tem... Como que uma pessoa dessa vai se recuperar? Essa pessoa vai voltar para a vida errada. E como as pessoas vão se recuperar se olha para os nossos políticos, nossos governantes, e são, né, os caras de pau, podemos dizer assim, que fazem as coisas erradas para essa sociedade? Então, a pergunta é essa. Nós sabemos que o Estado ele tem o dever de recuperar essas pessoas que erram, que por algum motivo da sua vida, até mesmo pela falta do social, pela falta de um investimento, de uma ajuda, de um empurrão, né, para a pessoa fazer as coisas certas, e acaba errando. Mas o Estado ele tinha o dever de recuperar essas pessoas, Tiago. Né? Mas a gente sabe que eles não recuperam, que muitas das vezes a pessoa vai de lá pior, e quando chega aqui fora encontra coisas que não contribuem para que eles realmente mudem. E ele acha no caminho do mal um espaço para tentar sobreviver. Agora, a pergunta que eu pergunto, Tiago, quem seria o órgão na Terra, virando o Estado, que é um dever dele, mas quem seria esse órgão que poderia, então, recuperar essas pessoas, ou que tem recuperado essas pessoas? Pastor, nós como cristãos, né, conhecedores da palavra de Deus, sabemos da nossa missão. Não quer dizer que todos nós fazemos essa missão, né? Se a gente for pegar no contexto qual é a função, uma das funções, né, que nós como cristãos deveríamos fazer, o que a Bíblia relata? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Se essa missão for bem feita por mim e por você, que somos a Igreja de Cristo, nós nem precisaríamos de autoridades do governo para esse trabalho. Porque nós entenderíamos que isso pertence a nós. Isso cabe a nós, como Igreja do Senhor. Nós não somos aqueles que acusam, mas somos aqueles agentes transformadores, conforme o Senhor leu aí perfeitamente Romanos 12, 2. Que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar-vos pela razão do entendimento que nos chegou. Então, esse é um trabalho da igreja. De ir nos presídios,
hospitais, casas de recuperações. É um trabalho que cabe ao povo de Deus. É o mesmo trabalho que quando Jesus separou de 2 a 2 e enviou, vá pelas casas, cidades, vá no evangelho, anuncie quem sou eu. Hoje em dia, esse trabalho deve se continuar, principalmente em presídios, porque a gente sabe que ali agora a pessoa não tem para onde ir. Ela não pode caçar uma igreja porque ela está impedida fisicamente, mas espiritualmente ela não pode ser impedida também. A igreja de Cristo tem que levar essa liberdade a essas pessoas que estão presas fisicamente, mas espiritualmente elas podem sim serem livres. Então cabe à igreja, cabe a mim e a você. Sim. Correto isso. Verdade. Muito correto. Porque nós vimos que a igreja tem feito esse papel. Com pouco, irmão Fabrício, você que está dentro dessa, está entrando nessa área, e alguém já tinha dito para mim que essa área da política é uma maldição. E que a gente que toma de fora, de cá, parece que realmente é porque entra lá dentro e se contaminam. Não sei de como, qual é a situação. Mas nós acreditamos, né, pela fé, como disse o irmão, né, Jailson, pela fé que pode ter pessoas de boa índole, de bom comportamento, de boa memória para fazer alguma coisa lá. Agora, a pergunta é, se o órgão, como o Tiago disse, que é a igreja do Senhor, que tem feito esse trabalho, que a igreja do Senhor tem transformado vidas. Isso aí é inquestionável. Contra fato, não há argumento. Tá? Embora ela tenha feito um trabalho muito pouco, né, diante da inormalidade que está aí. Diante do desfecho enorme que está aí, das necessidades sociais que tem se apresentado, a fome, a miséria, a falta de investimento, né, para que os jovens, as crianças, principalmente, né, venha a crescer, venha a ver um futuro pela frente, está enorme. Só que a igreja ela não tem esse poder aquisitivo de conseguir resolver isso. Mas por que então, Fabrício, o Estado ou o município não trabalha junto com a igreja na questão do social, utilizando esse veículo de poder, porque a igreja ela trabalha pelos dois lados, tanto no físico como no espiritual. O Estado só trabalha no físico. E por que então não se une esse veículo, utiliza desse veículo de tanto autoridade e poder, de transformação, para então amenizar a dor da sociedade? A paz do Senhor Jesus, né? Para quem está aí ao vivo conosco nesse momento, eu sou o irmão Fabrício, né? E o interessante, né, que o pastor estava falando ali, né? Que a maior parte das pessoas estão se corrompendo, né? E seja cristão, seja ou não seja cristão, nós vemos aí que hoje, né? O pastor Everaldo foi encarcerado hoje, né? Deputado. O Wilson Witzel governador, foi afastado. E mais outras 15 pessoas foram presas e amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter mais ainda aí, porque o negócio está sério. Vai ter mais amanhã, né? Mas o que eu tenho para falar diante de tudo que está acontecendo, o pastor Ailton, que é caráter. A pessoa até pode falar que é cristã, que é crente,
mas eu acho que é caráter. Independente que o cara seja pastor ou não seja, ou seja político, eu acho que é da pessoa. Hoje, nós vemos que existem muitos pastores aí com nome grande. Existe o Senhor, um pastor simples, não tem uma igreja muito grande, mas é uma pessoa que eu admiro. Não estou falando aqui porque eu estou ao vivo e o Senhor está aí, não, tá, pastor? Mas eu admiro o Senhor e o Senhor tem tomado algumas atitudes que eu tenho olhado e tenho ficado feliz. Eu veio ao meu conhecimento que o Senhor, né, ofertou um carro para uma pessoa na sua igreja. Você viu a necessidade e viu ali. Mas sendo que o Senhor fez isso, não é porque a igreja está sobrando, está condições, mas eu tenho certeza foi porque o Senhor foi sensível à voz de Deus, o Senhor foi sensível à voz de Deus e fez essa atitude, porque eu sei que o Senhor está pretendendo mexer no telhado da igreja, o dinheiro que o Senhor pegou comprou o carro para abençoar a vida do irmão, o Senhor poderia ter feito o telhado da igreja. Mas o Senhor, como um grande homem de Deus, o Senhor ouviu a voz de Deus e o Senhor conseguiu sentir a necessidade do membro da sua igreja. O Senhor viu, poxa, ele tem uma filha pequena, tem uma esposa, vem de longe. Se nós podemos fazer, o Senhor fez. Então, o que eu quero dizer com isso, pastor? É muito da pessoa, é do caráter da pessoa. Hoje, os nossos políticos e hoje algumas lideranças, ela não estão compromissadas com pessoas. Ela tem compromisso com coisas, mas não compromisso com pessoas. Então, se nós estamos em um Brasil que está aí, a violência está crescendo, as pessoas mais pobres passando fome, passando necessidade, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos são os que têm entrado por esse caminho. Desculpa falar aqui, mas o governador não precisava de roubar. Ele é juiz, a esposa dele é advogada, tem uma condições muito boa, mas roubou porque deixou a ganância entrar e, infelizmente, vai ter que pagar o que ele fez. Então, estou vindo sim, sou pré-candidato a vereador do município do Rio de Janeiro e tenho colocado nas mãos de Deus. E quero falar aqui perante aqui, se for para mim fazer mais um, que o Senhor nem permita que eu entre, que o Senhor faça alguma coisa, acontece alguma coisa na legenda e eu nem tente concorrer a essa pré-candidatura. Mas se for para glorificar o nome de Deus, para que eu possa fazer o meu projeto aí de capacitação profissional, alcançar mais gente, que Deus venha tocar em pessoas, em homens e mulheres de Deus, como tem tocado para me ajudar aí e nós juntos fazer a diferença. Que maravilha, né? Nós entendemos o nosso irmão Júlio César Gonçalves. Meu esposo! O debate está maravilhoso. Eu estou achando que vai me perdoar o diretor, mas eu vou comer mais 20 minutinhos desse horário. Aí, a cara da... Não pode? Tem outro programa entrando aí? Então, fala comigo aí. Então, fala comigo aí. Entra alguém aí da Rádio Meriti, aí da diretoria, e manda uma mensagem aí para mim. Autoriza aí eu continuar. Deu um probleminha aqui. Minha concessora está longe, mas mesmo até ela tentou me ajudar de toda forma e conseguiu. E a coisa está boa, porque assim, é um assunto que tem que mexer com todas as classes da sociedade. E quando o irmão Fabrício falou, o que adiantaria eu estar com o telhado bonito ou com a igreja bonita se meu irmão está tendo dificuldade, ainda mais alguém que está ali junto comigo já há 6 anos, alguém que, né, geme comigo, na hora de voltar para casa, muitas das vezes fica ali debaixo daquela marquise, esperando o Uber que não quer chegar, e aquilo me incomodou, me incomodaram. E irmão Fabrício, eu não estou de divulgar nada que eu faço, graças a Deus, mas, né, assim, o que aconteceu com
nosso amado pastor, irmão, que recebeu essa graça lá da igreja, mas muitas vidas têm recebido. Nós temos, com pouco, a gente fazemos muito. Não fazemos mais porque a gente não tem condição. Por isso que eu falei na fala do Tiago, que o Tiago frisou muito bem, que o veículo que transforma é a igreja. A igreja de Cristo tem o poder para transformar a vida. Agora, infelizmente, a igreja necessita, né, de uma estrutura física também, tanto da mão de obra, de pessoas que se doem para que isso venha acontecer, como da questão também financeira. Não vamos negar isso aqui. A gente também sabe que existem muitas igrejas ricas dentro do Rio de Janeiro e que fica tudo camuflado. E, entendeu? Não faz o social. Mas a pergunta que eu vou fazer agora para o pastor Fernando, a respeito dentro disso aí, pastor Fernando, a igreja de Jesus Cristo, ela tem nas mãos o poder dado por Jesus Cristo para mudar a situação. Você acredita que num estado, num país, essa palavra de Deus que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é possível acontecer isso? Abre o microfone, pastor. Abre o microfone. Microfone. Acho que ele está sem voz. Abre o microfone, pastor Fernando. Microfone. Teu microfone está fechado, pastor. Ailton Santos. Pastor Ailton Santos. Oi, Deixa eu falar aqui com ele. O nosso diretor aqui liberou até meia-noite, tá? Ô, glória a Deus! Aleluia! Aí, ó. Olha, Devido aos problemas técnicos, está liberado aqui até meia-noite a programação. Ok. Então, Tiago, a pergunta que eu fiz para o pastor Fernando, você ouviu? Pode repetir, pastor, que eu ficou meio... Não consegui entender muito bem. Eu ouvi, mas não entendi muito bem. De acordo com a palavra de Deus que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Correto. A esperança de num estado, um país ou um povoado, essa palavra ser se cumprida, mesmo que nós sabemos que tudo vai ser diferente quando ele voltar, mas eu acredito que a proposta de Deus para uma sociedade é que ela viva em paz e em esperança. Pastor, eu acredito nisso. Eu acredito que se na cidade, num bairro, na própria nação, né, tivermos verdadeiramente homens e mulheres que dobram o seu joelho, que clamam por essa terra, ela possa ser uma terra de paz. Se a gente for pegar pela história, né, ao conquistar as terras, ele viveu momentos de paz. A palavra que teve muito tempo de paz a terra. Só após a morte de Josué, dos juízes, daqueles que ainda tinham conhecimento dos feitos de Deus, que após isso que a terra começou a ter conflito, porque também eles não tomaram todas as terras na qual Deus tinha mandado. Eles ainda, algumas deixaram ainda os moradores contando que não era a ordem de Deus. E isso gerou no futuro deles um novo conflito. Mas em meio a esse tempo todo, nós vemos, pelo menos o que eu não encontrei em momento algum dizendo que eles deixaram de ter paz naquele momento que conquistaram as terras. Então, se naquele momento eles não deixaram de ter paz,
porque estavam seguindo a Deus fielmente ao Senhor, buscando ao Senhor com as leis e abençoando. Aí você entra nessa palavra que o pastor acabou de falar, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu acredito que também pode acontecer nos dias de hoje. Vamos ter uma cidade assim, na qual verdadeiramente Deus será o Senhor dela e nós teremos paz, mesmo sabendo que o mundo jaz no maligno. Mas uma cidade que se prostra de joelho, que clama ao Senhor, que é fiel a Ele, eu tenho certeza que Deus é para guardar e tornar dias de paz. Perfeito, perfeito. A moça, Glória a Deus. a Michele Cavalcante, ela está também aqui, entrou. Glórias a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Que o Senhor conduza a sua casa e a sua família na paz do Senhor. E que as bênçãos do Senhor possam chegar ao teu lar, à tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Oi. Ô, pastor, o que o Tiago aí falou aí é interessante sobre o tempo de paz. Se nós percebemos no Antigo Testamento, sempre quando Deus levantava um homem de Deus, não um cristão, né? Um homem de Deus, a Bíblia diz que naquele tempo havia o que? Paz. Havia tranquilidade. Quando esse homem de Deus, que era levantado pelo Senhor, morria, ou ele saía, e ali vinha outras pessoas, ali tinha muita guerra, tinha muita morte, tinha muito sangue. Mas sempre quando Deus levantava um homem, a Bíblia diz que havia paz, né? Então, é muito interessante aí. Eu acredito sim em um Brasil melhor, em um Brasil mais seguro. Eu creio que nós podemos sim, aqui nessa terra ainda, viver o melhor de Deus. Isso aí, isso aí. Nós estamos caminhando dentro disso aí, na esperança, porque eu acredito que a esperança que há dentro de nós, dentro do povo de Deus, é suficientemente poderosa para mudar a situação. Como o irmão Fabrício falou, a palavra de Deus diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Verdade. E quem é o ímpio? O ímpio é alguém que é impiedoso. Impiedoso. Alguém que não se compadece com a desgraça alheia, com o sofrimento alheio, com a sofrência alheia. Agora, a Bíblia diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Então, eu acho que esse ano é ano, principalmente da sociedade carioca. Não estou aqui fazendo comício nem discurso de político, mas me interessa ver uma cidade onde eu possa sair com a minha família dentro do carro e parar num restaurante, me alimentar e voltar em paz para minha casa, sem ter preocupação nenhuma de que eu posso ser assaltado, pode tomar meu bem, pode tirar até a vida minha ou do ante querido meu. Então, nós precisamos entender, entendeu? Que a palavra de Deus, ela está aí e ela é poderosa para destruir todas as mentiras e corrupção que possa estar acontecendo. Mas isso depende das mentes e do coração que vai votar. Eu, por exemplo, eu vou trabalhar durante as eleições, eu fui convidado pelo TRE para ser mesário. Vou com alegria, não vou ganhar nada, mas eu estou servindo meu país com alegria, assim como eu sirvo a igreja com alegria. Eu não sirvo a igreja por causa de um salário que eu nem tenho, eu não sirvo a igreja por causa do que pode me dar, eu sirvo a igreja com alegria, porque eu sei que eu estou fazendo bem, minha consciência é limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um glória a Deus aí, pastor. Pastor Fernando, dá um glória a Deus aí. Então, louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta, que ainda eu caminho dentro do tema... Está ouvindo aí, Fabrício? O problema da violência é um problema que nasceu no pecado, sim. Mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo veio mudar. Nós vivemos em um tempo de graça. A voz do pastor ainda parou, não parou? Oi.
Oi, tá me ouvindo? Não, tá ok, tá ok. Aonde, louvado seja o nome do Senhor, é possível buscar uma esperança em Jesus Cristo. Ele veio para mudar. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele não está falando só de vida espiritual. Ele está falando da vida física. Porque se o corpo, se o físico estiver bem... A voz do pastor Ailton parou, né? Eu não estou conseguindo ouvir vocês agora. Tá funcionando. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Fernando, tá ok. Dá um bem aí, dá um glória a Deus aí. A cantora está me ouvindo? Glória a Deus, estou ouvindo. Glória a Deus. Estou ouvindo. Então, glória a Deus. Eu acho que o pastor Fernando voltou. Dá um glória a Deus aí, pastor Fernando. Pastor Glória Fernando. a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender, cantora Nívia Santo, que se a violência é um problema social e também espiritual, o que agora, trazendo para o campo da igreja, como disse o pastor, o irmão Fabrício, hoje mesmo, teve um pastor que é presidente de um partido, que deveria zelar pelo nome de Deus, deveria zelar pelo povo evangélico, e, no entanto, era o primeiro chefe da corrupção. Sim? Agora, nós sabemos que dentro das nossas igrejas existem pessoas também que não entenderam o mistério da transformação, da metamorfose, e continua com as suas vidas erradas e até escandalizando o nome do Senhor. Fale um pouco sobre isso, pastora ou cantora, sem nenhuma restrição, nem preocupação, porque a verdade ela tem que ser dita. Se a gente esconde a verdade por causa desse tal de politicamente correto, né? A verdade é a verdade. E ela não pode ser camuflada nem escondida para agradar a grupos que não vivem na verdade. Porque quem vive na verdade se alegra com a verdade. Nós não estamos lhe ouvindo. Glória a Deus. Estão me ouvindo aí, gente? Sim. Tô te ouvindo, pastor. Só a Nívia que não está saindo aqui. Pastor. Nívia, não está saindo, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Então, amém. Pastor Fernando, continue a fala da pergunta que eu fiz para a cantora Nívia. Pastor, eu não consegui ouvir, que estava falhando aqui. Mas olha só, sim. Eu quero voltar minha fala da pergunta lá atrás que o senhor fez para mim. Né? Sim, antes do senhor voltar, para dar um tempinho aqui que eu vou... Meriti tem cura 3. Diz assim, parabéns à rádio, melhor debate do Rio de Janeiro. Ô, glória! Uhul! Vem Aliefinho, lanches e delivery. Esse debate é meu amigo. É de excelência. Glória e diz mais ele, top demais esse debate. Então, pastor Fernando, continua aí a sua fala. Vamos lá. Fique à vontade. O senhor estava falando sobre o poder da transformação, né, pastor Ailton? Sim. E a gente tem vivido isso. Né? Eu quero pegar um gancho com o irmão Fabrício. Sim, está me ouvindo? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele estava explicando, o Fabrício estava falando, acerca do caráter, né? Acerca da posição do homem, da liderança. Assim, existe... duas teses, Fabrício. O caráter, né, daquela pessoa Sim. que já nasceu, né, com aquela bondade no coração de fazer as coisas corretas. E existe aquelas pessoas que não nasceu com esse caráter, nasceu numa vida errada, né? A gente aqui pode falar da nossa vida, você pode falar da sua, para quem não sabe que estamos ao vivo, né? E o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu e o Fabrício somos ex-traficantes de droga de uma comunidade dentro do Rio de Janeiro, há 10 anos atrás,
né? A gente era assaltante de banco, e o evangelho de Jesus Cristo nos alcançou. Pastor, Aleluia. eu era um cara mentiroso, um cara 7-1, ladrão, um viciado, um cheirador de cocaína. Quando eu bati de frente com o evangelho, quando eu conheci a palavra de Deus, a palavra, ela forjou meu caráter. Tá entendendo? Então também não basta só da liderança, não basta só da sociedade e da política. Basta o ser humano ter um encontro por completo com Deus que faz todas as coisas, né? A Bíblia diz que ele pega aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão na prostituição, e transforma. Cada um de nós aqui nesse debate temos uma experiência. Cada um de nós temos aqui um testemunho de vida, né? Pessoas que já foram católicas dentro da idolatria, pessoas que já foram espírita, né? Umbandista, do candomblé, mas depois que conheceram o evangelho genuíno, receberam outra vida, não é isso? A gente era morto, nós fomos enxertados através do evangelho de Cristo, né? Fomos enxertados. A gente somos, né, humanamente falando, nós somos gentil. O evangelho não era para a gente, era para os judeus. Mas através da palavra, né, liberada da parte de Deus sobre a nossa vida, nós recebemos uma novidade de vida. Hoje, eu ando de cabeça erguida na sociedade, eu prego no Comando Vermelho, eu prego no 3º Comando, eu prego no ADA, eu já preguei dentro da Polícia Militar. A gente, hoje, quando nós recebemos uma transformação, a gente não tem facção, não é isso? A nossa facção aqui é o céu, é Jesus Cristo. Como tivemos uma experiência ontem, eu e o pastor Ailton, o pastor trouxe uma palavra ontem, né? Poderosa da parte de Deus ali dentro da comunidade da Vila Aliança, Fabrício. Logo após, o pastor acabando de pregar a mensagem, eu estava ao lado dele, ele me convidou para me orar no microfone pelas pessoas, né? Através dessa oração, o pastor Ailton começou a ungir as pessoas que estavam na igreja ali, ato profético, e de frente dessa igreja tem um tráfico de droga. Tinha 4 homens dentro de um carro, e esses homens estavam próximo da igreja, olhando para a igreja. E eu com o microfone na mão, eu saí lá na rua, agarrei na mão daqueles homens, tudo armado, e consegui jogar eles lá dentro. E falei para eles, o pastor Ailton é prova disso, eu falei para eles, vocês queriam estar agora com essa pistola na mão? Vocês queriam estar dentro desse tráfico de droga? E eles falaram, não, pastor, a gente não tem força. Então, sim, isso é uma força satânica, isso é uma força diabólica, que tem neutralizado a mente de muitas pessoas, né? Não é fácil seguir Jesus, não é fácil estar na presença de Deus. Mas Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade transforma, essa verdade forja. Amém? Aqui eu deixo a minha fala para a glória a Deus. Em nome do Senhor. Glória a Deus. O pastor aí, deixa eu só pegar um ganchozinho aí na palavra do pastor aí. O pastor aí foi bem feliz aí também, né? Trazendo um compromisso não só para a liderança, mas para todo, né? Todo ser humano tem que ter um compromisso, né? De ter a sua integridade. Às vezes a gente jogamos um compromisso somente para os nossos pastores, para os nossos líderes, nós jogamos um compromisso para os nossos governadores, nossos vereadores, mas, na verdade, todos nós temos que nos policiar e ter uma integridade, porque a população também é uma população corrupta. Hoje, eu, como pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro, às vezes vem pessoa me pedir bujão de gás, cesta básica, comprar colete. Eles acham que um vereador ele é eleito para isso. Eu não sou eleito para dar cesta básica para ninguém. Eu não sou eleito para dar bujão de gás, colete para ninguém. Eu vou ser eleito no Rio de Janeiro para cobrar, fiscalizar, para ver lei, para poder fazer uma política limpa. E as pessoas, elas também têm que entender que elas têm que mudar essa atitude aí também, de se vender, de querer se trocar, de querer barganhar. Mas é justamente isso, irmão Fabrício, que, né, já gerou uma pandemia. Uma pandemia. Por quê? Por quê? Porque verdadeiramente não foram esclarecidos e explicados qual seria a real função da política. Sim.
Então, como que todo mundo dá, todo mundo vende voto, todo mundo isso, então todo mundo, as pessoas acham que o bom político é aquele que dá botijão de gás, é aquele que dá a cesta básica, aquele que dá a janela de alumínio, a janela de mentira, entendeu? Aquele que conserta a telha. Então, o que é que acontece? E quando o político realmente não é para isso, porque já está um vício circulador no meio da sociedade. Falta ética, pastor. Se você Falta ética na sociedade, né? Ontem eu tive uma aula na faculdade de música e nós temos uma matéria sobre ética. O que falta na sociedade, o que falta na família, princípios e valores. Valores, isso aí. Você falou sobre, me fez a pergunta sobre a política, né? Pode repetir para mim a pergunta? Sim, a questão da transformação, né? Por que não há essa transformação real e absoluta sobre a vida? Por que a corrupção ela continua, inclusive, hoje já atingiu a camada eclesiástica dentro das igrejas? Porque corrupto pregando para corrupto gera corrupção. Pessoas que falam de coisa que não vive. Pessoas que dizem que foram transformadas, mas na verdade ela fala da boca para fora, porque as atitudes dela não condiz com a fala dela. Então isso, você acha que é o que gera essa violência, que é o que gera todo esse caos social? Porque nós vivemos um caos social. Então, pegando o gancho aqui na palavra do pastor Fernando Trombeta, ô Jesus, toca a trombeta em Sião. Então, na verdade, a Bíblia, né, Deus é sábio e a Bíblia nos dá sinal de tudo, inclusive da sua vinda. Eu creio sim, vou pegar o gancho desde lá do início, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Acredito que enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto houver no coração de homens transformados sonhos de José, para que sua nação seja abençoada, a gente pode sim orar para que os Barrabás sejam presos, né? Que os Zaqueus sejam convertidos, que são os ladrões de impostos, e que Deus levante Josés, homens com coração de Josés, né? Amém. De José que sonha os sonhos de Deus, porque os pobres sempre haverá no meio de nós, Jesus mesmo disse isso. Porém, o papel, né, da igreja é justamente não só orar, porque a Bíblia diz que o reino do Senhor não é dessa terra, mas enquanto nós estivermos nessa terra, eu acredito muito, como também o nosso irmão Fabrício falou, que nós podemos comer sim o melhor dessa terra, independente desse contexto bíblico tenha sido para o povo de Israel. Mas nós, como disse o nosso querido pastor Fernando, somos povos gentios, mas fomos alcançados. Então, algumas promessas que não são, né, diretamente para o povo de Israel, nós podemos sim viver o melhor dessa terra, podemos sim também ter uma nação feliz, cujo Deus é o Senhor, mas sabendo que nós estamos no fim dos tempos, que muitas coisas não vão mudar, não, mas enquanto existir homem de coração quebrantado, contrito, que tem empatia, que tem visão espiritual, pode se fazer diferença. Vê o irmão Fabrício aí, transformado pelo poder de Deus, dentro de uma cadeia, faz um trabalho lindo, né? O nosso irmão que testemunhou, respondendo a pergunta rapidinho do pastor, por que está no meio eclesiástico? Está faltando temor, está faltando correção eclesiástica, está faltando temor, porque o nosso irmão pastor Fernando Trombeta encontrou Jesus e foi transformado do tráfico. Então, quando as pessoas param de ser ouvintes, se tornam praticantes, que é difícil, que a gente sabe que é difícil, mas que se submetem às leis do amor do Senhor e da transformação, ainda que a gente tropece, ainda que a gente erre, a gente não se corrompe ao ponto que somos pecadores, mas não temos mais prazer no pecado. O problema é que as pessoas têm brincado com Deus e a Bíblia também está se cumprindo quando diz que muitos virão no meu nome,
E a Bíblia diz que nada fique oculto, por isso que tudo isso está acontecendo. O pecado entrou no mundo, vai sempre existir até que Jesus volte e cumpra todo o propósito de Deus e a sua palavra, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente vai estar clamando para que a nossa vida seja como a vida de José, e assim a gente segue com fé. Pode falar, pastor Fernando Trombeta, que eu gostei do teu nome. Como a palavra de Deus, ela diz claramente, gente, olhai por vós mesmo, para que aqueles que te ouvem possam ser transformados. Isso. Porque o Espírito de Deus, queridos, não se deixa escarnecer. Ele não tem amor, mas é correção, né? Ele não pode dar apoio à minha palavra se ela sai da minha boca mentirosa. É uma verdade misturada com mentira. A verdade de Cristo, mas saindo pela boca de alguém que não está vivendo a verdade. É uma verdade farisaica. Então, por que nós temos que nos esconder atrás, né? Eu vou camuflar esse povo evangélico que vive na mentira, porque é muitos. Então vamos entendeu? Que a transformação de uma sociedade, ela não pode vir debaixo de mentira, ela vem na verdade. A verdade. Verdade. Então, existe um monte de pessoas que elas não são ovelhas, que elas não são verdadeiramente servos. Elas são crentes, e crente até o diabo é. É verdade. Servo é aqueles que se rendem ao seu Senhor. É aquele que obedece ao seu Senhor. A sua opinião não vale muito ali naquele momento, mas a opinião do seu Senhor. Entendeu? Pastor Trombeta quer falar. Já vou passar aí. Jailson, ele volta a falar novamente. Até ganhou um fã aí, viu? Ailton, é só clicar em cima aí do nome dele que aparece na tela o comentário. Vamos lá, assessoria direto de Marataízes. Olha aí, ó. Vou voltar irmão Fabrício. Glória a Deus. Seu vídeo de superação é top, parabéns. Passou até na Globo, né? Verdade. Aí eu volto, aí eu toco em quem? Aí você aperta em outro nome ou aperta nele que sai. Ô, pastor. Oi. Poder aí sempre, quando lembrar aí do Joilson, orar pelo Joilson. Joilson, ele entrou em contato comigo pelas redes sociais e disse que queria parar com tudo, bebida, algo que ele estava fazendo que não era de Deus, né? E entregou a vida para Jesus e está caminhando aí, é meu amigo aí, mora na Pedreira, e ele me viu aí, os trabalhos que eu faço aí, falou, poxa, eu quero ajuda, quero largar, estou me destruindo aí e tal, e eu tenho meu trabalho direitinho, tenho minha vida. Ele tem uma filha linda, né? E sempre que nós pudermos orar por ele, vamos orar por ele. Amém. Então, gente, olha aí uma demonstração aí de transformação, ou de alguém que quer ser transformado, mas precisa de ajuda. Mas para ele conseguir ser transformado, essa ajuda que virá, ela tem que ser verdadeira. Porque se depois ele vê alguém que é 71 charlatão, ele volta novamente. É verdade. Poxa, eu pensei que era uma coisa, encontrei outra. Na verdade, ele já tem que ser discipulado, né? Que Jesus é perfeito. Mas, infelizmente, no meio da igreja, alguns pastores podem errar no caminho, alguns servos podem errar no caminho, porque a gente tem que também passar o evangelho da forma... Porque Jesus não ocultou, Deus não ocultou o erro de ninguém. Não ocultou o erro de Sansão, não ocultou o erro de Davi, e a gente ainda, né? A gente tem que ter esse cuidado de evangelizar, discipulando. E destituíram da glória de Deus fora. Sim, correto. Eu concordo plenamente com meus colegas debatedores acerca do assunto, mas eu me posiciono, amado, não que eu seja dono da verdade, mas como diz a palavra, eu tenho que me policiar a mim mesmo. Isso. Claro. Eu tenho, então se eu ainda não estou liberto, que eu procure libertação, mas não querer libertar alguém.
Com certeza. Examine o homem a si mesmo, não o próximo. É um cego guiando outro cego. Jesus falou sobre isso. Se o cego vai guiar outro cego, vai cair ambos no buraco. E o pastor Ailton? Olha só, a palavra... Pastor Ailton, o negócio tá bom aqui. Tá bom. Pastor Ailton. Mas o nosso pastor Fernando Trombeta... O que é maior? O que é maior? O que é maior? É uma trave no olho ou um circo? É o argueiro no nosso. É porque o argueiro é uma trave. Jesus falou, como pode você, tendo uma trave no olho, querer tirar o circo do outro que está... Um circo é uma coisa pequena, gente. A trave já é uma coisa, e a gente está dizendo, como pode você estar mais cego que querer ir tirar a cegueira do outro que está menos cego do que você? Então você bate a bola para o pastor Fernando. Pastor Vamos lá. Vamos pastor passar. Fernando, só um minutinho, pastor Fernando. Aproveitar aí, né, glórias a Deus. Que a irmã estava falando aí sobre discipular, né? Discipular para que possa estar falando, né? Que às vezes as pessoas vão cair, é fraca, aquilo tudo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele deixa um exemplo para a gente nos seguir, que é muito interessante, quando ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje tem muitas pessoas que também pegam e falam assim, não olha para mim não, porque se olhar para mim vai cair. Mas a palavra não nos ensina isso, não. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Fabrício, estava Pedro e João subindo ao templo da Porta Formosa, né? O rapaz que estava pedindo esmola, né? Ele estendeu a mão para pedir uma esmola a Pedro e João. Pedro, diz o texto, Pedro e João, fintando os olhos neles, disse, olha para nós. Olha para nós. Ou seja, lá em Coríntios vai dizer, não é isso? Que nós devemos se policiar. Então, nós somos uma referência de Cristo. Somos representante do Evangelho de Jesus Cristo aqui na Terra. E isso, pastor... Querendo ou não, nós somos um espelho. Seja ele ruim ou seja ele bom. Uma coisa vai refletir. Isso é muito importante, pastor, porque, assim, a Bíblia fala que a nossa vida é uma carta lida, né? E o interessante... Paulo diz, o Paulo é o cara. Eu sempre falo com a minha esposa que existem atitudes que falam muito mais do que palavras. Eu, pela graça de Deus, as pessoas me chamam no Facebook, manda lá que eu nunca vi, querendo entregar a vida para Jesus, às vezes eu estou na rua. Eu não sou pastor, não, eu sou obreiro. Eu sou obreiro da casa do Senhor. Mas, pastora, assim... Todo mundo quer me chamar de pastora, pastor? Então, assim, pela misericórdia... Não é mulher, não. As pessoas nos observam. As pessoas nos observam. Isso já vem no Antigo, né? Quando o homem de Deus passou, a mulher falou lá, eis que eu estou observando que ali vai um santo homem de Deus. De Deus. Então, nós somos observados. Desculpa de quem não quer mudar, de quem não quer se posicionar, não olha para mim, né? Mas quando eu falei do discipulado, justamente para que a pessoa... por que acontece? Nós sabemos que hoje tem diversidade de igreja e, às vezes, que não estão, né, baseadas ali no contexto bíblico, na forma de conduzir a sua membresia, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado do discipulado no sentido de que a pessoa tem que conhecer a palavra, saber que nós somos imitadores de Cristo, nós devemos seguir os passos de Cristo, mas que ele não tem que olhar para os defeitos da igreja, que a igreja somos nós, e nós não somos perfeitos, como base e firmamento da sua fé. A fé dele tem que estar baseada na Bíblia e saber que, assim como na Bíblia existe exemplo de homens falhos que erraram no caminho, foram perdoados, se fortaleceram, foram tratados, colheram as suas atitudes. Assim, ele vai ver nos dias de hoje também, é nesse sentido que eu quis dizer. Mas nós devemos, sim, ser cartas abertas para que todos vejam, não só o nosso esforço de seguir a Jesus, e ser humilde de mostrar que se errar, saber pedir perdão, é nesse sentido, né, que eu quis dizer. Falta 5 minutos, hein?
entendemos, graças a Deus, glórias a Deus. Gente, é assim, 1 minuto para cada um fazer as suas considerações finais. O debate foi assim, eu considerei mesmo que teve uns contratempos aí maravilhoso. O nosso diretor aí da rádio, aí, a direção, nos deu mais meia hora. Obrigado aí, graças a Deus. Mas começa aí pelo irmão Tiago. Hoje ele falou pouco. O irmão Tiago falou pouco, meu amigo. Tiago, tá com essa camisa do Flamengo, ele falou pouco, é? Pois é. Boa noite a todos aí. Foi um prazer mais uma vez estar aí participando do debate, né? Como eu me posicionei no início, eu repito novamente que o problema social ele é oriundo de um problema espiritual. Verdade. Então, se quisermos primeiramente mudar o problema social, precisamos mudar o nosso problema espiritual. Sair de dentro das 4 paredes da igreja, parar de olhar apenas assim, estou sendo abençoado, tá bom, e começar a amar o próximo. A partir do momento que eu e você seguir com o amor esse segundo mandamento, nós podemos não acabar totalmente, mas que nós vamos reduzir drasticamente o problema social, disso eu não tenho dúvida. Então, muito obrigado a todos aí. Coisa Deus linda, abençoe a todos, Jesus. meu querido. Glória a Deus, mas é por aí mesmo, meu querido, é por aí. O nosso irmão Fabrício, deixe suas considerações finais aí, querido. Graça e paz, eu quero agradecer a cada um, né? A cantora aí, abençoada, a mulher de Deus, ao pastor Amém. Fernando, ao Tiago, ao pastor Ailton. Já faço um convite para o pastor Ailton me convidar a próxima vez para mim estar contando meu testemunho, né? Hoje eu não quis aqui nem contar meu testemunho, porque é um pouquinho grande, a gente tem que ter um tempo aí, mas foi bênção, tá? Foi bênção aí. Foi tão bom que acabou rápido. Eu vou passar o seu testemunho para o Madrugada com Jesus. Ele já foi convidado, que ele quer falar no seu também. Porque como o nosso programa é um programa de debate, nós sempre teremos 2, 3 debatendo, ou 4, ou 5, e aí, entendeu? O seu testemunho ficaria, de certa forma, vago. E aí ela pode, porque ela tem um programa de entrevistamento, ela entrevista ela falou. a pessoa, então ela pode fazer aí muita informação que tem aí para trazer para nós. Botar o vídeo dele no ar, vai ser bênção. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar Amém. o pastor Trombeta também, Jesus. Olha lá, o Joilson está falando que isso é muito lindo. Amém. Continue aí Valeu, Joilson. Conclui. É benção. É benção. Obrigado aí, gente. Obrigado pelo carinho, tá? A todos. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Pastor Fernando. Amém. Povo de Deus abençoado. Que Deus possa guardar a sua vida, a sua casa, a sua família. E acredita, tudo que foi pautado, tudo que foi instruído, tudo tem base, né? E sabemos que a nossa base maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa noite, essa madrugada, seja uma madrugada de renovo sobre a tua vida. E acredita que juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a cada um amigo, cada colega que debateu aí essa noite, agradeço a Deus em primeiro lugar e ao pastor Ailton, né? Meu pastor que me convidou para estar juntamente com vocês, e foi uma noite de aprendizado, foi uma noite de edificação. Eu tenho certeza que é daqui para melhor. Beijo no coração de vocês aí. Eu que agradeço a vocês, eu que agradeço ao carinho de vocês, a disponibilidade de vocês de estar atendendo aí o nosso convite. A Rádio Meriti também agradece. Vou pedir a Nívia Santos que ela faça a transmissão agora, nesse momento, do anúncio da rádio. Amém? Fica para ela fazer e dar as considerações finais dela. Com você, cantora Nívia Santos. Amém. Deus abençoe. Pastor, muito obrigada. Apesar das lutas aí da primeira
né, conexão aí, mas graças a Deus havia o propósito de Deus para que fosse, né, feito o programa e realmente foi muito bom, um assunto muito bom. E concordo plenamente com o que o Tiago falou. O problema da humanidade está no seu desligamento com Deus. Mas Jesus é a nossa aliança e a esperança para o ferido, né? Enquanto há vida, há esperança e Ele quer transformar as nossas vidas e quer transformar a sua vida, você que está nos ouvindo, e o Senhor quer nos usar, que Deus possa encontrar em nós um verdadeiro coração de adorador, disposto a servi-lo e a continuar propagando o seu amor para que muitos sejam alcançados até que ele venha. E eu quero deixar aqui, né, o recadinho da Rádio Vitória Meriti. Toda segunda-feira nós temos o programa Live da Palavra com Júlio Rezende, às 18 horas. Terças e quintas, o programa Madrugada com Jesus, comigo, Nívia Santos, de 23h30 até meia-noite e meia. Nós temos também na sexta-feira o Bate-Papo da Vitória com o Júlio Rezende, que é às 20 horas, e o programa Debate da Vitória Semeb Rio, com o pastor Ailton Santos, às 22 horas. E no sábado, 1 hora com Deus, com o nosso amigo Alisson Abreu, às 15 horas. E no domingo, Ar Livre, também às 15 horas, com Alisson Abreu. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que vocês continuem compartilhando aqui a live da Rádio Vitória Meriti, baixando aí no celular, quem não tem ainda um aplicativo, e podendo escutar todas as programações no seu celular. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Rádio Vitória Meriti, e no canal do YouTube, você também vai poder ouvir essa programação. Amanhã, o pessoal, a equipe aqui já coloca, né, toda essa programação também no nosso canal do YouTube, Rádio Vitória Meriti. E como eu sempre digo no meu programa, Deus abençoe, um beijo no coração e um abraço de oração. Ok, aleluia. Glória. Quero fechar dizendo aí, tomando as palavras de vocês, cada um de vocês, do Tiago agora no final também, junto com a cantora Nívia Santos, né? Porque o problema é a chamada, o paliativo. O paliativo é tentar resolver os problemas, né, sociais, né, pelo artificialismo. E nós sabemos que é como uma gripe. Dipirona nem Benigripe não cura gripe, só combate o sintoma, mas volta de novo. E assim está. Se a gente realmente sermos verdadeiro com Cristo e aplicar, né, a palavra de Deus com verdade no Espírito de Deus, vai haver transformações mesmo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Quero deixar isso para vocês. Só um trechinho aqui, não. Oi. Em homenagem ao Fabrício. Mais amor, o mundo precisa de mais amor. Oh, glórias a Deus. Amém. Então, agradecendo, quero agradecer ao diretor da rádio, né, ao presidente e a toda a diretoria que, né, nos deu mais esse espaço, né, fora do nosso horário, para que a gente pudesse continuar com o debate e assim fazer esse fechamento maravilhoso. Quero agradecer a cada um de vocês, né, irmão Fabrício, que Deus conduza você aí esse ano aí nessa missão. Amém. Que realmente esteja no coração de Deus, que se estiver no coração de Deus, você será mais do que vitorioso nesse negócio, né? Porque o problema não é durante a campanha, o problema é quando estiver lá. Então, como diz o outro... Cumpra o seu ofício e corta junto com o irmão Fabrício. Então, mais, conta com as nossas orações, conta com o nosso ombro amigo, que estamos aqui, né? E agradecer a que Deus cubra a sua casa, a sua família, né? Amém. Porque você está indo na contramão do que a política hoje aí está aí, e isso sabe que vem retaliação do inferno, mas nada que a oração não possa passar por cima e jogar por terra. O nosso jovem aí,
Tiago, Deus abençoe sua vida, sua família, sua caminhada, seu ministério. Pastor Fernando também, Deus conduza na sua graça e vai abrindo os bons celeiros do céu e vai derramando sobre vós as bênçãos dele. A nossa cantora Níbia Santos, que é uma paixão nacional, que Deus possa abençoá-la, a sua família, seus filhos, que me receberam com tanta alegria hoje aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, seu esposo, sua caminhada aí no seu ministério, na área da música, que Deus possa conduzir, e os demais que não conseguiram entrar, os convidados, que estão fechadinho conosco aí, está fechadinho com a Rádio Meriti, com os demais programas da rádio, que Deus cubra todo você de bênção nessa madrugada, e que o Espírito do Senhor venha visitar cada um de nós nessa madrugada e venha nos encher de esperança e saber que a fé da gente, ela move montanha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando com o nosso pastor Fernando, a oração bem específica, agradecendo, inclusive, colocando a vida do nosso irmão Joilson, né, nos caminhos aí do Senhor, testemunho lindo, né, que Deus venha abençoar ele e venha cobrir ele, que ele seja esse grande homem de Deus, que o Senhor está preparando ele para isso, amém? Meu querido, e logo depois da oração do pastor, nós estamos terminado. Deus o abençoe, Deus o cubra com seu precioso sangue neste dia, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Oremos. Pai de bondade, misericórdia, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por esse debate, foi muito edificante para a nossa vida, aprendemos aqui, ó Deus, a ser melhor. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada amigo que participou, por cada ouvinte que esteve aqui ligadinho com a gente. Ó Deus, que essa noite tu possa derramar da tua presença, do teu poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E que possamos, ó Pai, romper esse sábado cheio da tua presença. Ó Deus, guarda as famílias da terra, guarda cada um que faz parte, ó Deus, do nosso ministério, da nossa igreja. Guarda, Pai, teu filho Jailson, que recebeu a palavra que saiu da boca do irmão Fabrício, que ele possa ser transformado pelo teu poder e pela tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém, queridos. Com Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Senhor. Grande abraço. Fica na paz todos, em nome de Jesus. Amém. Ô, Glória! Glórias a Deus. Aleluia. Pastor, foi benção, foi benção. Amei participar com vocês. Aleluia. Cremos na vitória. Amém. Glória a Jesus. Na vitória, irmão Fabrício. Amém. Glória a Deus. Fernando. Tá tão gostoso que não dá nem vontade de sair. Tá lá nas terras do Espírito Santo, na terra de Roberto Carlos. São tantas emoções. Maravilha, hein? Uma cantora na terra dos cantores. Que bom, hein? Faça missões aí, querido. Ganhe alma de cidades da terra. Dá um abraço na sua mãe, para que eu mandei um abraço no coração. Amém? Obrigada, pastor. Deus. Aleluia. Um abraço. Que maravilhosa de Deus. Deus sem mistura. Irmão Joilson, você e sua família aí, querido. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Fica na paz. É só apertar no Enze. The Enze. Você está de volta do Rio, né, querido? Só segunda-feira, gente. Ó. Semana que vem, marcada com Jesus comigo. eu conto com vocês aí no debate, viu, Fabrício? Amém. Quinta-feira que vem, ó, Fabrício comigo no meu programa. Quinta-feira que vem, Fabrício. Amém. Amém. Vamos ver o Vou te ligar. Vamos orar a Deus, o Espírito Santo revelar. Amém. Amém. Vou lá também para Deus dar um tema aí forte. Amém. Amém.
Um abraço lá em Pavuna, lá. Amém. Fala com os moradores de Pavuna lá que Jesus está voltando. Tá voltando. Aleluia, para levar o seu povo. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Dá um abraço aí na Neide aí, viu, Lívia? Na Esther. Amém? Na sua sobrinha aí. Dá um abração na aí. Fala que Jesus o ama. Aleluia. Fala pra tua irmã aí, ó, Nina. Fala pra ela que Jesus o ama. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. É só apertar aí no end. Tchau, o programa agora, lá em cima no end. Vai lá. No vermelhinho.